Olá pessoal, meu nome é Júlio Moraes Oliveira, eu sou professor de Direito Civil e de Direito do Consumidor e advogado, e hoje eu vim trazer um assunto que tem chamado bastante atenção das pessoas de um modo em geral. No último dia 27 de junho de 2022, nós tivemos uma legislação, a Lei 14.382, que alterou a Lei de Registros Públicos, que é a lei que permite e a lei que regulamenta a questão do nome civil. Eu vou explicar como que funcionava antes e vou explicar o que mudou depois dessa lei e como que as pessoas vão poder alterar o nome civil. O que acontece? Existe no direito brasileiro um princípio chamado princípio da imutabilidade do nome civil. Todo mundo sabe, né, que o nome civil é o termo que designa a pessoa no seu meio social e ele tem um aspecto muito importante por ser um direito da personalidade. Então ele tem uma proteção jurídica muito importante em torno dele. E por ser um aspecto que identifica a pessoa no seu meio social, o direito, de certo modo, proíbe a sua modificação, ou pelo menos em quase todas as situações é meio que difícil ou problemático se alterar o nome civil. Na maioria das situações, a alteração do nome civil era feita por ação judicial. A pessoa teria que entrar com um processo na justiça para demonstrar a necessidade de alteração do nome civil por alguma questão que a lei permita ou que a própria jurisprudência tenha entendido, e aí ela alterava o nome civil. Mas existia uma hipótese no artigo 56 da Lei de Registro Público que muito poucas pessoas conheciam e ainda, né, acredito que também ainda não vão conhecer, mesmo com a mudança da lei. O que a Lei de Registro Público, que é a Lei 6.015 de 73, dizia no seu artigo 56? A lei permitia que a pessoa, ao atingir a maioridade civil, ou seja, aos 18 anos, dos 18 aos 19 anos, ela teria um lapso de tempo para poder alterar o seu nome civil. Na redação antiga do artigo 56, era muito complexo e era muito dificultosa, porque a redação não era muito técnica, ela falava em nome civil, só que o nome civil é composto de várias partes. A gente tem o prenome, que é o nome inicial, a gente tem o sobrenome, né, que são chamados também de apelidos de família, né, que geralmente a gente pega um do pai e um da mãe. Então, essa lei tinha esse dispositivo. Esse dispositivo era muito pouco utilizado, porque ele era extremamente confuso, a redação do artigo 56 e 57, e aí a gente tinha várias divergências sobre essa questão. Existia divergência se podia alterar o prenome ou o sobrenome também, existia divergência se podia ser pela via administrativa ou pelo cartório. Apesar da lei 6.015 afirmar que a alteração era imotivada, ou seja, não precisava ter nenhum motivo para fazer a alteração, e por via extrajudicial, poderia ser feito em cartório, existiam entendimentos divergentes de vários tribunais, tinha tribunal e autores que defendiam que, apesar de ter a previsão legal de que era extrajudicial, essa mudança só poderia ser feita pela justiça e uma série de questões, tá? Mas o que aconteceu? Com a Lei 14.382, que entrou em vigor agora no dia 27 de junho de 2022, eles alteraram a redação do artigo 56 e 57 do Código Civil. E, portanto, a partir de agora, a pessoa que quiser alterar o seu prenome, ou seja, a parte inicial do seu nome, ela vai poder fazer isso quando ela atingir a maioridade civil, aos 18 anos de idade, e não existe mais um lapso temporal para ela poder fazer isso. Ou seja, ela vai poder fazer isso a qualquer momento da sua vida, ela vai poder alterar o seu prenome, tá? Ela não precisa justificar por que ela quer alterar esse prenome, né? Normalmente numa ação judicial você tem que justificar que o nome é vexatório, que o nome expõe ao ridículo, né? Uma série de questões assim. Agora, por essa alteração, ela não vai precisar justificar, assim como era na redação antiga, né, do artigo 56 da Lei 6.015, isso continuou, só que agora a lei expressamente prevê que essa alteração vai poder ser feita via cartório, tá? Então os cartórios agora, a partir de 2022, estão autorizados a alterar o prenome da pessoa a partir dos 18 anos de idade, a qualquer momento da vida delas, elas vão poder alterar esse prenome para um outro prenome que elas tenham interesse, né? Claro que seguindo todas as regras da própria legislação, da própria Lei 6.015, com relação à prenotação do nome, né? Então ela vai poder alterar
esse prenome sem a necessidade de justificativa, e isso vai poder ser feito em cartório, tá? A única coisa que a lei exige nessa situação, nessa nova mudança aí do artigo 56, é que a pessoa terá que apresentar uma série de documentos e o oficial do cartório terá que verificar, né, se ela tem alguma pendência na justiça, alguma coisa assim, para estar pedindo a alteração do nome civil. Né? Porque se a gente pensar, o nome identifica a pessoa é buscada na justiça, nos órgãos públicos, nos serviços públicos pelo seu nome civil. Se eu cometo um crime e mudo o meu nome civil, mesmo que seja só o prenome, aquela pessoa já não vai ser encontrada mais por aquele registro. Né? Então, inclusive, a própria lei prevê que na mudança do prenome, se a pessoa realizar essa mudança do prenome, o antigo prenome tem que continuar existindo nos registros públicos. Exatamente para que se haja alguma discussão judicial ou se essa pessoa esteja sendo procurada pela justiça, alguém pode pedir, por exemplo, uma certidão do cartório e demonstrar que o nome civil dela anterior era esse e agora passou a ser esse novo nome civil. E que ela teria feito isso, né, inclusive, para poder fugir da justiça. Então, essa mudança da Lei 14.382, que alterou, né, a Lei de Registro Públicos, ela vai trazer provavelmente uma grande procura pelos cartórios para que as pessoas possam alterar o nome civil. Existem várias pessoas que têm um nome civil que elas muitas vezes não gostam, né, porque foi dado pelos avós, porque foi dado pelo padre, porque foi dado porque foi alguma característica da vida dos pais, né? E aquilo é muito pessoal muitas vezes. Então tem muita gente que não gosta do seu nome civil. Essas pessoas agora têm a oportunidade de alterarem o seu nome através do cartório, né? A partir dos 18 anos de idade, sem a necessidade de justificativa. Basta elas procurarem o cartório agora para poderem fazer essa